Desde o primeiro tutorial aqui do canal de Cinema 4D, uma coisa que você sempre pede, você pede muito, a ponto de quase me deixar maluco, é para eu mostrar como renderizar no Cinema 4D. E antes que eu fique maluco, hoje eu vou te mostrar 3 maneiras de você renderizar. Se você vai renderizar para imagens, se você vai renderizar para vídeos e até como você renderizar em wireframe. Se você não sabe o que é wireframe basicamente são as linhas de construção do 3D. Nesse exemplo aí, ó, dá pra você ter uma ideia. Esse aí é o wireframe. Curtiu? Então dá o seu gostei neste vídeo, porque agora você vai aprender como renderizar no Cinema 4D. Pra gente começar esse tutorial maravilhoso, você precisa de alguma coisa aberta no Cinema 4D. Para esse exemplo aqui, eu estou usando esse foguetinho e eu já ensinei a fazer um foguete igual esse. Não, igual esse não, bem parecido com esse. Então se você quiser fazer um foguete bonitinho assim, tão simpático, clica do lado direito aí no card, ó. E aí você pode assistir o tutorial de como modelar um foguete, depois você vem para esse. Mas eu não quero. Então não tem problema, vamos continuar daqui mesmo. Aqui acontece o seguinte, ó. Eu vou mostrar essa primeira parte, como é que você renderiza para imagem. E a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de renderizar, simplesmente, é configurar a renderização. Pode parecer chato e até é um pouco mesmo, mas respira fundo e vamos lá. Na parte superior, você clica nesse botãozinho aqui, ó. Clicando nele, você entra nas opções de configuração de renderização. Do lado esquerdo, você tem a opção de Output. Clicando nela, do lado direito, aparecem as opções que você pode configurar. Por exemplo, a opção de largura e altura. É aqui onde você define, baseado em pixels, se bem que você pode colocar outras medidas também, como centímetros ou milímetros, mas geralmente o que eu faço, como é para a internet, né, para o YouTube e assim por diante, eu sempre trabalho em pixels. E aí um formatinho legal é o 1280 por 720. Mas o que é isso? Isso aqui corresponde ao formato HD. Ah não, mas eu quero Full HD. Se você quiser o Full HD, você coloca 1920 por 1080. Mas como eu disse, eu não vou fazer assim, vou colocar assim só no HD mesmo, para não ficar tão pesado no final da história. Além disso, você tem a opção de Resolution, que basicamente é a qualidade. Se você vai renderizar aqui para colocar, por exemplo, numa rede social, você pode deixar em 72. Mais embaixo, você tem essa opção de Frame Range. O que é isso? Isso aqui é qual o frame da sua timeline, qual o momento da timeline que você está, que você vai renderizar. Então, se você for trabalhar com imagem, você pode colocar a opção aqui, ó, de Current Frame, que ele faz isso, ele vai renderizar, no caso, no frame atual que você está. Então, você pode mover a agulha, se você tiver alguma animação, por exemplo, específica, ó, você pode deixar no melhor quadro. Ah não, esse aqui é o melhor ângulo deste foguete. Então você pode deixar exatamente nesse aqui, quando você renderizar, deixando a opção de Current Frame. Ele se baseia nesse quadro número 45 e aí vai renderizar. Uma vez configuradas as opções de saída, que você pode ver que são basicamente 3, né? O Width, que seria largura, Height, que seria altura, Resolution para resolução, você tem a opção aqui também de Current Frame. Só isso, são basicamente 4 opçõezinhas. Tem muitas outras, mas nem todas elas fazem grande diferença assim. Do lado esquerdo a gente tem a opção de Save, só que aqui você clica para ativar o Save e depois clica em cima da palavra Save. E aí você tem as opções para configurar. Então aqui, ó, você pode clicar nesses 3 pontinhos, clicando neles, você pode escolher qualquer local no seu computador, por exemplo, a área de trabalho. Por favor, desconsidere esse arquivo. Então aqui você pode criar uma nova pastinha mesmo, botão da direita, novo, pasta, eu vou colocar Render Image, só para ficar em inglês, Render Image. E aqui, ó, eu posso acessar essa pastinha clicando 2 vezes, aqui embaixo você coloca um nome qualquer, por exemplo, foguete. Nada mais óbvio, não é? E aqui, ó, clique em salvar. Colocou salvar, o que acontece? Você volta para essa tela, essa tela de novo. Porque a gente só escolheu o local para salvar, aqui a gente tem que colocar o formato. Então você pode clicar aqui, ó, e escolher, por exemplo, um JPG, que tem uma qualidade bacana. Além disso, você tem opções também de depth para colocar aqui mais ou menos qualidade. Eu sempre faço isso, coloco o JPG e deixo o 8-bit. Mas eu quero mais que 8-bit. Então você tem que colocar outro formato, por exemplo, um formato PNG que consegue ir até 16 bits. Mas nesse caso não precisa, eu acho que só assim já está ótimo. Feito isso, beleza, a gente já pode renderizar. Só que eu vou mostrar uma outra coisa que faz diferença também, que é essa abinha de Anti-Aliasing. Clica nela. Do lado direito você tem essa opção aqui, ó, de Anti-Aliasing. O
padrão aqui, se eu não me engano, se a minha cabeça não estiver falhando, é Geometry. Então aqui, ó, você pode mudar para Best. Com isso, automaticamente ele coloca duas opções que são bem legais. Se você não sabe o que é o Anti-Aliasing, deixa eu explicar rapidamente. Quando você tem a mudança de cores entre os objetos, por exemplo, não só na borda dele, mas entre as cores aqui, ó, existe um leve desfoque que existe. Esse desfoque deixa tudo muito mais suave, faz com que a imagem combine mais no final da história. Basicamente é isso, né? É um tipo de deixar a imagem um pouco mais combinando entre as cores e variações de tons. O Anti-Aliasing é isso. Se você não quiser, não tem problema, mas com ele fica tudo muito mais bonitinho. Feito isso, é só fechar, porque a gente já configurou, e para renderizar, você clica nesse botão. Cuidado, não é esse. Esse aqui configura, esse aqui renderiza. Então quando você clica nele, ó, automaticamente ele já começa o processo de renderização. Pode ser que demore um pouco, né? Isso vai variar do seu projeto, o que você tem, quantos pontos de luz e assim por diante, mas no geral ele chega no processo final da renderização de certa forma rapidamente, né? Não é das mais rápidas do mundo, mas olha só, já entregou o resultado final da nossa renderização. Uma vez feito isso, vamos para a parte número 2 desse tutorial, que é para renderizar como imagem. Então aqui, ó, eu simplesmente vou fechar, uma vez que eu já renderizei. Se você quiser salvar também, ó, você pode vir aqui, ó, e clicar em File, Save As e salvar. Só que como a gente já configurou antes o salvamento, se você for lá na pasta que você configurou para salvar, você vai ver que já tem esse arquivinho aqui com o nome de foguete. Beleza, eu vou fechar aqui e agora vamos para a parte número 2. Lembrando que para essa parte número 2 é importante que você tenha alguma animação. Se você não tem animação, ai meu Deus, o que eu faço? Não se desespere. Você pode clicar aqui, ó, do lado direito no card e tem um tutorial que eu já expliquei aqui de como fazer animações no Cinema 4D. Eu expliquei dois tipos de animações. Nesse vídeo aqui, ó, eu usei uma delas, que é o turntable. O que é o turntable? Turntable, basicamente, é isso aqui, ó, o objeto girando em torno dele mesmo. Beleza, uma vez que você já tem animações, vamos de novo na parte de cima, clicando neste botão. Ai, mas de novo, que coisa chata. Então eu sei, não é das coisas mais agradáveis, mas infelizmente é a vida, não é? Então aqui, ó, no Output, você pode manter as mesmas coisas que eu já expliquei antes. A diferença vai ser que aqui, ao invés do frame range para current frame, que seria o frame atual, você vai colocar a opção de all frames, ou seja, toda a timeline que eu tenho. Então, independentemente de qual seja a duração da sua timeline, toda ela vai ser renderizada. Beleza, feito isso, não vou mexer mais em nada, porque as coisas que eu já mexi antes já está tudo certinho. Só confere também esse frame rate, onde você tem as opções de quantos quadros você vai trabalhar por segundo. Geralmente eu gosto de trabalhar com 24, mas tem muitas outras que você pode colocar. Tudo isso vai depender aí do seu projetinho na hora que você for fazer as animações. Beleza, feito isso, você pode vir na aba de Save, e agora na aba de Save eu vou clicar de novo nos três pontinhos para colocar, no caso falando tudo errado, volta, para colocar outro lugar. Então de novo, na minha área de trabalho eu vou colocar uma nova pastinha e vou colocar Render Animation, tô colocando tudo em inglês, começou chique, Render Animation. Entrando nessa pasta, eu vou deixar o mesmo nome de foguete, mas só para ficar mais fácil, vamos colocar foguete animado. E aí eu vou clicar em salvar. Feito isso, eu tenho aqui as opções de formato. Então aqui você tem duas opções. Se você quiser salvar como uma sequência de imagens, você pode deixar JPG, beleza. O que ele faz? Ele vai salvar várias imagens. Vai ser o foguete animado 1, foguete animado 2, foguete animado 3, e para a quantidade de quadros que você tem, ele vai fazendo uma imagem para cada um. E isso é legal, porque de repente pode faltar a luz acabou, e você pode continuar depois renderizando só a partir dali. Outra coisa também é que se você for trabalhar, por exemplo, com um programa de composição mais para frente, como por exemplo o After Effects, você pode trazer essa sequência de imagens e aí fazer qualquer tipo de coisa, ajustes de cores, alguns efeitos e assim por diante. Então é com você, depende de qual o seu objetivo. Nesse caso aqui no formato, se você quiser salvar diretamente como vídeo, você pode colocar MP4. Tem outros formatinhos aqui também, mas MP4 é leve e aí é mais fácil da gente trabalhar nele. Feito isso, você tem as opções de depth, o MP4 também só te dá 8 bits e você pode manter assim, a qualidade no geral fica bacana. Outra coisa, vindo aqui para Anti-Aliasing, você vai colocar a opção também de best, é legal para quando você vai renderizar não só a imagem, mas também animações, só que aqui, ó, esse filter, eu não lembro qual é o padrão, que eu acho que é Cubic, mas não importa, você coloca a opção de Gauss Animation, que é umas opções que te ajudam para não deixar tão pesado
na hora de renderizar, já que é a animação que a gente está falando. Uma vez feito isso, muito bem, é só você fechar essa telinha, fechou, agora você faz a mesma coisa que a gente fez antes, clicando nesse botãozinho aqui para começar o processo de renderização. Quando você faz isso, ó, você vai ver que ele já mostrou uma pasta chamada foguete animado e dentro dela ele vai começar toda uma sequência, 0, 1, 2, 3, assim por diante, até chegar no finalzinho da timeline que a gente tem aqui. Uma vez que ele chegar até o fim aqui, essa barra, ó, quer dizer que ele já renderizou todos os quadros e aí você pode ir lá na pastinha que você mandou ele salvar, que você vai ver que vai ter um arquivinho chamado MP4, onde já é o nosso vídeo finalizado. Eu vou parando esse processo de renderização aqui para a gente não perder tempo, pressionando a tecla ESC. E ele vai falar, você tem certeza que você quer cancelar? Você pode colocar sim, porque eu não quero mais. Então se você quiser cancelar, é só fazer isso, pressionar um ESC. E essas são as duas maneiras aí que você pode renderizar, tanto para imagem quanto para vídeo. Última coisa que eu vou mostrar aqui é o seguinte, se você quiser renderizar usando aquela opção de wireframe que eu comentei lá no começo desse vídeo, é claro que eu não posso esquecer isso, não é? Então aqui, ó, você pode clicar nas opções de configuração e é só você vir aqui, ó, em Effect. Em Effect, você pode colocar essa opção que se chama Cell Renderer. Difícil falar isso, né? Renderer. Clica aqui. Se você vir aqui, ó, e colocar aqui em cima nessa opção de Render e colocar esse aqui, ó, Interactive Render Region. Que difícil isso, né? Só tem nome difícil. Quando você coloca essa opção aqui, ó, de Interactive Render Region, ele te dá uma prévia de como vai ficar. E aqui seria a opção de wireframe. Ai, mas eu quero mais detalhes nesse wireframe. Não tem problema. Aqui, ó, neste Cell Renderer, você pode vir e ativar esse Edges. E aí, automaticamente, ele vai colocar muito mais traços ali de divisão. E a gente já tem, ó, se você, no caso, renderizar, né, uma animação, ele vai renderizar todas essas opções de wireframe. Se você renderizar só para a imagem, também. Então, na verdade, é a mesma coisa que a gente viu antes. O que muda é que, ativando essa opção, ele vai renderizar em wireframe. Última coisa desse vídeo que eu não posso esquecer é uma pequena propaganda. Se você não sabe iluminar uma cena, eu já expliquei como é que faz isso, e aqui eu já tenho, né, esse foguetinho bem bonitinho. Na verdade, essa cena não tem nenhuma iluminação, mas a iluminação é o que faz a diferença. Então, se você não sabe iluminar, você pode clicar do lado direito no card e ir para o tutorial de como iluminar um objeto com Octane Render, que eu acredito que é muito mais legal o resultado do que a iluminação diretamente com o Cinema 4D. Embora ela seja boa, com o Octane Render é maravilhoso. Então clica aí e assiste esse tutorial que está imperdível. Não é possível que você ainda não sabe que você pode aprender muito mais sobre o Cinema 4D. Na descrição do vídeo aí embaixo tem o link do meu curso online de Cinema 4D, onde você aprende as principais ferramentas e funções enquanto desenvolvemos esse projeto aí, ó, do começo até o final, passando pelas principais etapas do processo, que são modelagem, animação, iluminação, materiais e texturas e renderização. Mas muito além disso, nesse curso você aprende muitas outras coisas, como criação de objetos, ferramentas para modelagem, geradores e modificadores, importação de arquivo do Illustrator, criação de splines, volume builder, criação de luzes e câmeras, keyframes, gráfico de velocidade, dope sheet e o painel Expresso. E tem ainda a criação de materiais e texturas, imagens HDR, MoGraph e efeitos para animações, partículas e, por fim, opções para renderização e ainda Motion Tracker e interação com After Effects. Sem falar, é claro, de muitos outros assuntos. Se você quer conhecer todo o potencial do Cinema 4D, agora é a hora. O link desse curso tá na descrição. Sabe onde? Aí embaixo. A descrição ainda é embaixo. Se for aí embaixo, tá aí embaixo. Se você ainda não assistiu os outros tutoriais de Cinema 4D aqui do canal, por favor, não seja desmotivado. Aqui do lado tem mais alguns tutoriais que você pode assistir e eu tenho certeza que você vai gostar. Tá bom, eu não tenho certeza que você vai gostar, mas talvez você goste. Sim, enfim, assiste o vídeo e depois você me diz se você gostou, fechou? Este vídeo confiável vai parando por aqui. Muito obrigado pra você que assistiu. Tchau.